Pessoal, a cara de pau do Pinóquio, quero dizer, dos petistas, é um negócio inacreditável. Eu vou trazer para vocês aqui falas importantes do Nicolas Ferreira, que com o regulamento embaixo do braço, cara a cara com o Hugo Mota, fez uma questão de ordem que desmancha a tese de que não poderia ser instalada aí a CPI do roubo dos aposentados. Tá imperdível. Tem falas também aí do deputado petista, que já teve várias tretas aí com o Nicolas e que foi subir na tribuna ali e falar algumas coisas que tu fica realmente pensando assim, gente, é um mundo completamente paralelo, é outra dimensão. Bom, vocês não podem perder esse vídeo, tá demais, tem muita informação importante. Então corre aqui embaixo, já deixa o like, compartilha ele nos principais grupos de WhatsApp, Facebook e Telegram. Não vou enrolar muito, gente. Vem pra tela, porque o Debate em Foco, ele tá no ar. Eu ouvi uma pergunta aqui em plenário e quero saber se alguém da esquerda aqui sabe me responder, ou se alguém nesse Brasil sabe responder. Quanto que o irmão do Lula ganha? Quanto, Marcon? Você sabe? Alguém que sabe? Quanto que o irmão do Lula ganha? Será que o salário dele era fruto de roubo? Será que é por isso que ele está sendo blindado? Será que é por isso que a entidade ligada ao irmão do Lula não está sendo investigada? Horas, a Polícia Federal não é possível que está prestando esse papel, porque até mesmo por muito menos, o governo anterior foi acusado de interferência na PF. Agora é todo mundo blindando o irmão do Lula. Quero deixar bem claro que não há no regimento interno uma previsão expressa de cronologia para a CPI aqui nessa casa. E eu vou fazer uma questão de ordem a respeito disso. Eu acredito que o presidente dessa casa precisa ter a prioridade, assim como essa casa fez na CPI da Petrobras 2009, que inclusive Hugo Mota era presidente dessa CPI, como foi feita na CPI do Cachoeira, que também não seguiu a ordem cronológica, ou seja, há precedentes para isso aqui nessa casa. Lá é o local adequado para se fazer essa investigação. São pessoas lesadas, vítimas, e é preciso alguém pagar essa conta. O que não dá é uma proposta mirabolante do governo de fazer com que o pagador de impostos pague e faça o ressarcimento dessas pessoas que foram roubadas. Não tem condições. O Brasil passou a ser, de novo, um país bem visto lá fora. Aliás, ganha prêmios no cinema nacional e os bolsonaristas vão. Às vezes, Maria Raiz, eu fico com dó deles. Eles não podem nem assistir bons filmes nacionais, não podem ouvir um Chico Buarque, um Caetano Veloso, não podem adorar uma Maria Bethânia. Segundo eles, são comunistas vermelhos e a minha música jamais será vermelha. Assim age um bolsonarista raiz. E aí, eu não sei se fico com dó, mas às vezes, né, dá pena, né, não poder ouvir músicas boas, como as músicas nordestinas, os nossos músicos, a cultura brasileira tão bonita, e eles têm sempre que estar repudiando a cultura. Assim é um bolsonarista. Por isso eles não entendem por que o Brasil agora está bem quisto. Em todo o mundo, inclusive na China. Nossa Senhora, quando fala em China, eles até tremem. Estão ainda lá atrás da Guerra Fria. Bolsonarista, aliás, está na Idade Média. Mas eu queria dar outros dados. O comércio atingiu o maior patamar em 25 anos. Alô, bolsonaristas? O povo está comprando mais. Projeção da inflação caiu pela 5ª semana consecutiva, mostrando o compromisso do governo em baixar os preços. Mais uma, prévia do PIB, mostra que o Brasil cresceu 1,3% só nos primeiros 3 meses de 2025. Parou aquele PIBinho do Bolsonaro e do Paulo Guedes. A Bolsa está batendo recorde, vocês que adoram as bolsas de valores, e o mercado, a Bolsa está crescendo, e o dólar está caindo. O mercado financeiro está olhando para o Brasil com otimismo, até o mercado financeiro. Isso dói, né? Porque quando o Brasil está dando certo, é evidente que o bolsonarismo está dando errado, porque eles só torcem para o pior. Por isso eles ficam falando de CPI, CPI, CPI. A CPI de vocês só dá coisa errada, só é boa para a gente. A CPI do MST, o que os bolsonaristas provaram? Que o MST é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. Isso ficou estampado nas páginas. Foi a CPI do MST que fez o povo prestar atenção que o MST é um grupo que trabalha, produz alimentos de qualidade e não só venenos para exportação. Obrigado pela CPI de vocês do MST. Foi para a gente uma dádiva, aumentou a venda até dos bonés do MST. Agora eles querem a CPMI para provar o que o juiz Alci, senador, já disse, que o Bolsonaro sabia de tudo, que os auditores fiscais foram lá e fizeram isso. Mais uma CPI que eles querem fazer
para julgar contra eles próprios. Depois fica reclamando. A CPMI do golpe, ela colocou o Bolsonaro como culpado. Ora, gente, mas é a realidade. Então é óbvio que essas CPIs suas são todas CPIs furadas. Isso? Mas vocês querem isso para quê? Para ver se o Brasil não anda, mas o Brasil está andando. E quer mais uma notícia ruim para os bolsonaristas? Eu vou dar essa notícia ruim. O Supremo vai terminar o processo do golpe, vai fazer o julgamento, não vai ter anistia e Bolsonaro vai ser preso. Quer apostar? Pode passar lá no gabinete, que eu aposto lá uma garrafinha de cerveja, um vinho, uma Coca-Cola, que Bolsonaro vai estar na cadeia e não demora. Obrigado. Então quer dizer que a história que a esquerda quer que o Brasil inteiro acredite é a seguinte, de que o Bolsonaro roubou os pensionistas do INSS para poder dar dinheiro para as entidades e sindicatos, que inclusive um deles é ligado ao Lula. Então quer dizer que o Bolsonaro agora está ajudando o irmão do Lula a se enriquecer. Tá de sacanagem, né? Não tem condições de acreditar numa história dessa. Afinal de contas, em um tempo bem recente, quando o governo era outro, não somente votaram contra, mas trabalharam para também derrubar a MP. Muito importante, nós temos uma resposta dessa casa quanto aos descontos indevidos no INSS. E com fundamento no parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição Federal e nos artigos 35 a 38 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, formula a presente questão de ordem. Na presente legislatura foram protocoladas 18 requerimentos de instituições de comissões parlamentares de inquérito. Desses, apenas 4 CPIs foram efetivamente instaladas, todos já com status de encerradas, conforme consta no site eletrônico oficial dessa casa. Assim, verifica-se que no momento não há qualquer comissão parlamentar de inquérito em funcionamento, o que permite a tramitação de novos requerimentos de criação, nos termos do parágrafo 4º do artigo 35 do Regimento Interno que estabelece. Parágrafo 4º. Não será criada a comissão parlamentar de inquérito enquanto estiverem funcionando pelo menos 5 na Câmara, salvo mediante projeto de resolução com o mesmo quórum de apresentação previsto no caput desse artigo. Diante desse cenário, solicito a imediata criação da comissão parlamentar de inquérito, objeto do requerimento número 2 de 2025, destinado a investigar fraudes praticadas por sindicatos no âmbito do INSS. Tema de altíssima gravidade com potencial prejuízo estimado de até 90 bilhões aos cofres públicos. Cumpre esclarecer, senhor presidente, que não há amparo regimental para condicionar a criação das CPIs à ordem cronológica de apresentação dos requerimentos, uma vez que tal procedimento se consolidou como mera praxe administrativa, não prevista no regimento. O próprio precedente da questão de ordem número 61 de 2003 já reconheceu que o regimento permite o funcionamento simultâneo de 5 comissões parlamentares de inquérito, sem a observância estrita da ordem cronológica de apresentação, e que isso não gera nenhum prejuízo se ainda restar espaço à criação e funcionamento daquelas comissões requeridas anteriormente. Dentre as 5 a serem criadas, a exemplo, nós temos a CPI da Petrobras, que inclusive o senhor presidente Hugo Mota foi presidente na época, e CPI do Cachoeira. A insistência em priorizar exclusivamente a ordem de apresentação, sem considerar a relevância, a atualidade, a gravidade da matéria, releva-se irrazoável, sobretudo quando há requerimentos protocolados desde 2023 que sequer foram despachados, o que por si só indica ausência de urgência quanto à sua instalação. Reforço que as comissões parlamentares de inquérito constituem instrumento essencial ao exercício da função fiscalizatória dessa Casa, especialmente por parte da minoria parlamentar, conforme entendimento sedimentado pelo STF no julgamento do mandado de segurança 37.760, de onde destaco o seguinte trecho. A criação de comissões parlamentares de inquérito é prerrogativa político-jurídica das minorias parlamentares, a quem a Constituição assegura os instrumentos necessários ao exercício do direito de oposição e à fiscalização dos poderes constituídos, como decorrência da cláusula do Estado Democrático de Direito. Atendidas as exigências constitucionais, que foi isso que aconteceu, impõe-se a criação da comissão parlamentar de inquérito, cuja instalação não pode ser obstada pela vontade da maioria parlamentar ou dos órgãos diretivos das casas legislativas. Dessa forma, senhor presidente, considerando o cumprimento de todos os requisitos constitucionais e regimentais, a ausência de CPIs em funcionamento, que inclusive lhe faço o pedido que instale, enfim, pelo menos as 5, porque o tempo urge, e a urgência do tema em questão, reitero a solicitação para que Vossa Excelência determine, com a brevidade que o caso requer,
a criação da CPI prevista no requerimento 2/2025, que é a CPI do INSS, em nome do respeito ao ordenamento jurídico vigente, ao direito das minorias parlamentares e ao interesse público. Posso falar pra vocês, gente, tem aquele ditado, quem cala consente. E eu não vi qualquer tipo de resposta da questão de ordem do Nicolas Ferreira, que inclusive foi endossada pelo Marcel Van Hatten na sequência, que basicamente endossou aí as palavras do Nicolas. Por que será? Bom, se a esquerda não tem medo de CPI, se a CPI sempre favorece eles, por que eles estão morrendo de medo e eles não assinam a CPI? É muita balela, né, gente? Não tem como cair nesse papinho. Só pessoas desinformadas ou que vivem de informação do mainstream para acreditar nessas balelas. Bom, quero saber muito a opinião de vocês aqui embaixo. Curte, comenta e compartilha e fica ligadinho, porque logo mais tem vídeo novo aqui no canal Debate em Foco.